uma coisa que eu acho que eu queria ouvir também você falando, cara, você leva em consideração o estilo do jogador? Tem aquela teoria básica lá, eu esqueci o nome do cara, que ele diz que existem 6 estilos, alguma coisa assim, depois expande para 9. Ninguém sabe se isso é muito científico ou não, mas, por exemplo, tem o cara que é o scavenger, que ele gosta de coletar item, e tem o outro que é o explorador, tem o outro que é o PVP, tem o outro que... Isso passa em algum momento, talvez não nesse jogo, mas nesse que você está criando agora, isso passa na tua cabeça de alguma forma? Na verdade, passa sempre, porque assim, se a gente não começa a ter pelo menos uma visão, nem que seja superficial, do tipo de jogador, a gente não consegue dar uma direção para o game, entendeu? Então, de certa forma, no What the Hell, a gente pensou um pouco referente a qual o público mesmo atingir. Assim, você comentou desse jogo novo aí, né? O jogo novo que ele está falando, o que o Thiago está falando, é o Octocolors, que está em produção agora, inclusive foi muito rápida a produção dele. Pegamos agora o mês de julho até agosto, né? Agora finalzinho de agosto, para poder desenvolver. E praticamente um mês a gente estava com o jogo quase pronto. Então, no caso do Octocolors, a gente tentou, ou está tentando, fazer de uma forma com que a gente consiga atingir a maior quantidade de público possível. Desde do público que gosta de mexer com a parte de colecionáveis, como o público que gosta mais de um Tetris, de um jogo mais simples, como também a gente vai acrescentar agora, eu não tinha comentado isso com o Thiago, porque a gente conversou ontem aqui com o Batelli, conversei com o Gilvan, que também é outro artista e também sócio da gente. O pessoal conheceu o Batelli há pouco tempo atrás, ele deu uma passada aqui antes de começar. E a gente vai implementar também um sistema para esse jogo, que é um sistema meio Tamagotchi. Você basicamente vai ter um aquário lá dentro e você pode cuidar do seu peixinho e tal. Bom, deixa eu falar logo, já que eu estou comentando do jogo, deixa eu falar logo o que é o jogo, né? Porque daí já entra logo nesse gancho. O Octocolors vai ser um action puzzle, meio Tetris. Funciona da seguinte forma. Você basicamente é o dono de uma cidade submersa, tem um povo gigante, ele vai tentar destruir a tua cidade jogando blocos em cima dela. Você tem um vidro que protege a cidade. Dependendo da quantidade de blocos que tem sobre essa proteção na cidade, ela começa a trincar. Então, na verdade, se ela quebra, dá o game over. Como jogador, você tem que fazer os combos dos blocos, juntando as cores, para poder tirar esse acúmulo de blocos em cima da cidade, certo? Além disso, você tem a possibilidade de misturar as cores, desde cores primárias para cores secundárias, que é a forma que a gente pensou de você meio que manter uma interação maior com o jogador, né? Fora isso, em cada combo, você tem a probabilidade de sair um colecionável, num total de 100 e pouquinhos aí. Então, o cara tem um álbum de figurinhas, ele pode colecionar essas figurinhas que vêm de tempos e tempos. Além disso, a cada combo, o seu combo é convertido em um torpedo que é disparado no polvo gigante que está tentando destruir a cidade. O polvo tem um HP. Então, cada vez que você vai fazendo combo, o HP do polvo vai acabando. Acabou, você passa de nível. No segundo nível. Passou para o segundo nível, vai vir uma tela em que você customiza skills. Então você vai ter skills para customizar. Por exemplo, agora eu quero acrescentar bomba. Então de tempos em tempos você vai poder jogar uma bomba lá no povo, uma bomba nos blocos para destruir. E então a gente tentou arrumar de uma forma que fizesse com que o jogador tivesse mais um Tetris de ação do que só aquele de pensar, para você ficar pensando em sequências de peças. Não, esse não, você é um negócio mais ativo. O Leonardo fez aqui para mim, ele falou que ele não quer falar porque o português dele é ruim ainda, mas e aí já entrando nessa linha voltando para a psicologia um pouco, assim, o que você leva em consideração? O Leonardo ele estuda muito a adolescência, né? Ele tem muita preocupação, principalmente porque uma das linhas de trabalho dele é com relação a abuso de substância, dependência química e tal. E então ele estuda muito desenvolvimento mental na adolescência. Como você pensa em adolescência dentro desse ponto de vista do criador de games? Assim? Quais são os limites? Quais são os objetivos? O que você planeja? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós já fomos adolescentes, certo? Lógico, estamos aqui por causa disso. Mas, cara, isso é fato.
todo adolescente quer conquistar o mundo, você tá entendendo? Todo adolescente quer ser reconhecido pelo aquilo que gosta de fazer, como todo mundo quer ser reconhecido por aquilo que gosta de fazer, certo? Então, eu acho que a maior coisa que um adolescente quer é que as pessoas olhem para ele e saibam que ele está ali, é basicamente isso. Uhum. E quando você joga um jogo em que você segue uma dinâmica, em que você é um herói, em que você é reconhecido, é lógico que você vai chamar a atenção de um adolescente, entendeu? É lógico que você vai pegar um público desse tipo. Por isso que até hoje nego utiliza a jornada do herói para tudo, porque isso funciona, porque é você conquistar, é você conseguir. E a conquista não é só algo material, não, é principalmente o interior da pessoa. Então, o adolescente ele está muito naquele período de transição em saber o que ele vai ser, o que ele é, o que ele não é, entendeu? E quando você tem um game que você consegue direcionar ele, traçar um objetivo para ele faz muita diferença isso. Que é num ponto em que basicamente ele está perdido. Ele não sabe que decisão tomar, basicamente é isso. Você não é reconhecido por nada. Você tem que buscar uma profissão. Você não sabe que curso que você vai fazer, você está entendendo? Você não sabe de nada. Tudo é praticamente... você está num limbo, num vazio completo. E você não sabe para onde partir. Então, se você tem um projeto, um jogo, vamos dizer, seja um jogo de tabuleiro, também funciona, seja um filme que você vai assistir, é o mesmo sistema, certo? Quando você tem algo que te traça um objetivo, que você pega aquele objetivo como um propósito para a sua vida, que vamos supor que o jogo seja um propósito de vida em um curto período de tempo, em que você pega pelo aquele período que você está jogando, você prende o cara e você mostra para ele o que ele tem que seguir, o que ele tem que fazer. Então ele se sente capaz de realmente trazer aquela conquista para ele mesmo, que ele tanto deseja. Que naquele momento não é possível, porque ele não sabe para onde vai, certo? Então quando ele reconhece aquilo dentro do jogo, ele segue aquela direção e ele vai realmente conquistar o mundo que ele tanto deseja conquistar, sabe? Pelo menos assim, é uma visão que eu tenho, pelo que eu tenho visto, e das coisas que até a gente já passou também. Quem é que nunca quis sair de uma universidade, ou termina a universidade, né, e fala, beleza, eu vou ser o melhor profissional do mundo, e quando você termina, você entra na realidade e você fala, fudeu, não sei pra onde eu vou, realmente não tem lugar nenhum pra trabalhar, sacou? Pode É basicamente isso. Todo semestre, quando a gente chega a perguntar, beleza, o que cada um aqui quer ser? 90% levanta a mão dizendo que quer ser game designer. Mas o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Ser game designer não é ter uma ideia de jogo. Ser game designer não é você ter um enredo, tá entendendo? E não é só gameplay. Ser um game designer é você saber estruturar absolutamente tudo do jogo. Toda a parte, inclusive a mecânica, a parte psicológica, o enredo, que tipo de música você vai usar, tá entendendo? Que direção você vai dar para o jogo. E o game design ele tem que entender de tudo um pouco, desde programação, a arte, a áudio, mecânica, física, matemática. Então, você conta nos dedos aí, né, os game designers que são reconhecidos por isso, porque conseguem implementar tudo isso, toda essa mecânica dentro de um projeto, de um GDD, que é o que você comentou. Então, para um cara que quer começar agora, como é que ele começaria? Primeiro momento, ele tem que definir em que plataforma ele quer trabalhar. Porque não adianta ele pensar em um jogo sem antes definir a plataforma, porque de repente ele está pensando num tipo de jogo em que para a plataforma não vai funcionar. Você está entendendo? Não funciona porque de repente é um touch, ele não consegue trabalhar com um joystick, não consegue trabalhar com um controle, ou é um PC, entendeu? Se é multiplataforma, então ele tem que pensar, tá, que tipo de jogo eu consigo trabalhar uma mecânica que eu pegue vários tipos de plataformas, entendeu? Então, acho que o primeiro momento é isso. Primeiro pense, que tipo de plataforma você quer atingir? Aí chega aquele cara, né? Eu quero PlayStation, eu quero Xbox. Aí ele não tem noção de que para você pegar uma plataforma dessa, você precisa de um dev kit. E o dev kit não é liberado para qualquer pessoa, você está entendendo? Não é tão fácil assim. É tanto que no Brasil não tem dev kit do Xbox, por exemplo. Não existe dev kit do Xbox. Agora que com o PlayStation 4 e o Xbox One, eles vão fazer uma
um cantinho lá só para indie. Agora você vai poder postar, que nem um iOS da vida, que nem um Android da vida. Agora eles liberaram isso aí, né? Vai Estão ser mais fácil. prometendo, né? Pelo menos até agora é promessa, né? Apesar que já tem os links para você se cadastrar lá. Ah, eles estão fazendo mesmo, né? Então, a gente já estava até olhando lá, vendo sobre isso aí. Legal isso. Então tem um processo. Primeiro momento, definir a plataforma, beleza. Que tipo de jogo eu quero fazer? É um jogo hack and slash? É um jogo de luta? É um jogo de RPG? Beleza, se definiu, aí sim você trabalha no enredo ou na mecânica. Por exemplo, vou dar um exemplo mais recente aí. Diablo 3. Não sei se vocês viram alguns making-offs ou uns comentários dos devs do Diablo 3, lá da Blizzard, mas o jogo praticamente já estava pronto e não tinha história alguma. Você tá entendendo? Não tinha história. Eles criaram a história depois, em cima do que estava pronto. Então, a história não é, na verdade, o que é tão importante. É importante pelo fato de que você quer trazer mais imersão para o jogador. Entendeu? Então, você segue uma linha. Mas não quer dizer que ela seja tão importante. Tanto que a gente tem jogo mobile que faz tanto sucesso e não tem história alguma. Pega o Candy Crush, sacou? Pega o Candy Crush aí, praticamente não tem história, não tem nada, mas o cara vendeu milhões e funciona, entendeu? Então, jogo de sucesso não é a história, é o tipo de mecânica, o tipo de jogabilidade que você está pegando e mais com relação ao que você quer para o jogador. O tipo que você quer trazer de imersão. Então, nessa parte da psicologia que a gente está falando, o que eu acho que vai mais atingir aí é você arrumar acho que o sistema perfeito, se você quer fazer para um jogo, seria você montar uma mecânica, um tipo de visual, até efeitos sonoros, música, e que você conseguisse atingir as características de todo mundo, que seria o fleumático, seria o cara que é mais ativo, o cara que é mais calmo, o cara que é depressivo, você está entendendo? Se você conseguisse criar um jogo em que você conseguisse atingir todas essas classes de pessoas, pronto, você seria um sucesso bom. Basicamente é isso. Mas, depois que você consegue fazer um planejamento de estrutura de gameplay, aí sim, aí eu acho que você pode partir para uma história e aí escrever mesmo, canetão, e aí você parte para que tipo de mecânica que você quer, o que você vai precisar de sistema para poder desenvolver o teu jogo. Por isso que o GDD é meio aberto, assim, você tem que estar mudando o tempo todo. Eu não sei se respondi dessa forma, mas basicamente assim, não é uma história que vai definir você ser game designer ou que vai ser o sucesso de um jogo, entendeu? Acho que está mais para o gameplay e está mais para o que você apresenta. Acho que o visual também faz muito esse papel também. Acho que é basicamente isso. Bacana cara, demais. Fala aí, João. Fala aí a gente fecha com a tua pergunta aí. Eu só ia perguntar uma coisa que ia fechando mesmo, assim, que nessa história toda que a gente discutiu de criação de game, taraná, para onde que você vê a direção desses games que são focados com foco não a diversão do cara, mas com foco de um tratamento? Então, por exemplo, como é que você percebe essa coisa da criação de games para saúde, games para tratamento psicológico, games para desenvolvimento pessoal, coisas nesse sentido? Eu acho que os jogos chegou num patamar que não tem como você não implementar em educação, não tem como você não implementar na saúde, não tem como você não implementar, por exemplo, numa fisioterapia da vida, você está entendendo? Porque é muito mais divertido você fazer uma fisioterapia em que você está olhando ali, você está com o Kinect, uma TV na tua frente, e o cara de repente é só você chutar uma bola, mas você está movimentando a perna, sacou? É muito mais divertido você fazer isso do que você estar olhando para um cara segurando tua perna e o cara apalpando tua coxa, aquele cara másculo, né? Monstruoso, assim, apalpando tua coxa e vai, chuta isso aí, levanta a perna. Putz, cara, é muito melhor, sacou? Déficit de atenção. Mais pra criança, né? Nossa, imagina você ter aula de matemática com uma tela gigante e é tipo um bonequinho te explicando as coisas na matemática. Com certeza a criança vai prestar atenção, entendeu? Acho que simulador nem precisa falar muito, né? É muito melhor você treinar num simulador do que você colocar o cara para, por exemplo, pilotar um avião
e ter a possibilidade de bater num prédio aí, sei lá. Então o simulador também dá isso, né? Enfim, não tem como a gente não pensar em que game não está na nossa vida, sendo que já entrou de uma forma que a gente não vive mais sem isso. É excelente e eu acho que assim, pra gente, a gente aprende muito, a gente quer, eu acho que são os nossos objetivos, cara, construir um conhecimento a respeito de games, parar de achar que game é tipo algo mágico, que tem tipo um nerd gordo do outro lado fazendo loucamente, e aí sai, puf, e aí não, cara, hoje em dia, foi-se a época em que game era aspecto de vagabundo, sacou? O cara que ia pro fliperama e ficava lá dias e dias e dias, eu falo isso porque eu ficava assim. Exato. E não é mais assim, né? A gente sabe que game hoje vai muito mais além. Não é simplesmente você pode jogar para se divertir, você pode jogar para aprender, você pode jogar para se aperfeiçoar em algo, entendeu? Então você utiliza para várias coisas. Inclusive a gente tem projeto de game para ser utilizado para autista, por exemplo, para você manter a atenção do autista e tentar fazer com que ele interaja mais no mundo real através do game, sacou? Cara, é essencial, é o que a gente precisa, né, cara? Ainda mais agora que o Drauzio Varela tá no Fantástico falando de autismo, a hora de lançar isso é agora, bicho. Bom, valeu demais, foi uma experiência muito boa pra mim e, cara, valeu, parabéns, mantenha a gente informado de tudo que você tá fazendo aí. Isso aí, cara. Não, com certeza, galera. E aí, ó, saindo um projeto novo, já anteno com vocês aí. Demorou, tamo junto. Bacana. Legal demais, cara. Legal É demais. nóis.